Posso fazer isso o dia todo. O mal sucumbirá ante a minha presença. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. Todos nós temos segredos. No meu mundo significa esperança. Sejam bem-vindos, meus amigos! Está começando mais um Central HQs. Eu sou o Konema e hoje vou falar mais um pouco sobre card game. A Compag enviou pra gente esse incrível presente que foi o Battlefield Guerra Civil. Esse aqui é o baralho do Capitão América, que é a luta pela liberdade, e tem o baralho do Homem de Ferro, que é luta pela justiça, que eu não tenho aqui porque eu dei para um jogador iniciante para ele se introduzir nesse mundo e eu trazer mais jogadores para o Battlefield aqui em Maringá. Além disso, eles enviaram essa caixa de Buster, que a gente abre e sai um monte de cartinhas dentro dela. Mas o intuito desse vídeo é qual? É eu comparar os poderes dos personagens nas cartas com os poderes reais dos personagens nos quadrinhos, para você ver como esse jogo é maneiro e vai que dá vontade em você em jogar também. É muito legal o Battlefield, eu tô viciadaço, quero ir para o Battle Royale. Se você é de São Paulo, me encontre por lá. Enfim, vamos lá! E para começar, vou falar da carta do Bruce Banner, que é tão querido aqui pelo Fernando. Vou colocar ela um pouquinho maior aqui na tela, aqui, Bruce Banner. O efeito dele é o seguinte, ele não tem ação, ele só tem um texto fixo nele, ele é um personagem de 1 de vida, que é o mínimo do mínimo no Battle Scenes, não tem defesa, não tem escudo, e o texto dele diz o seguinte, se esse personagem for nocauteado por uma ação que cause dano, por quê? No Battle Scenes você pode causar dano, ou você pode usar telepatia e telecinese para remover a vida do criatura oponente. Então, se você remove com telepatia e telecinese, que é você dá aquele choque e a pessoa desmaia, não está dando dano. Então, você pode derrubar o Bruce Banner sem dar dano. Mas, se você der dano nele, você pode buscar um Hulk do seu baralho e colocar em campo. E o Hulk é esse monstro aqui, por exemplo, de 7 de vida, 3 de defesa. 7 é muita vida. A vida média dos personagens do Battlefield é 3 e 4. E o Hulk tem 7. A defesa é uma média de 1 e 2, ele tem 3 de defesa. Ele é o monstro, o Hulk. E esse Hulk aqui em especial, que é o que eu acho mais poderoso entre eles, a ação dele é a coleira de enlouquecimento. Custa 2 de capacitação, né? Então usa o máximo de energia para poder bater. Mas é o seguinte, ele causa 9 de dano. 9 de dano você derruba tudo. Tudo. Sério, 9 de dano é uma técnica de poder cósmico chamado obliterar. Obliterar, você sabe o que faz. Então ele faz jus ao nome dele, ele é o Hulk, ele dá 9 de dano. Só que, quando ele usa essa ação, você derruba um bicho do oponente, mas você vai lá nos seus bichos do recurso e dá pro oponente também como prêmio. Porque assim, para ganhar o jogo você tem que derrubar personagens que o total de vida seja equivalente a 15. Então, você derruba um do oponente, você vai derrubar um seu também, porque você vai dar um personagem seu do recurso pro prêmio do oponente. Então, ele é louco, ele é o Hulk, ele tá descontrolado no campo, cara. Ele bate, derruba no oponente e em seguida já bate e derruba o seu junto. Então, ele é muito perigoso de se usar. Existem meios de baralhos que você faz em volta para utilizar ele da melhor maneira. Mas eu, por exemplo, no meu deck de Vingadores com ímpeto, que já entra e bate, eu uso o Hulk porque ele é muito monstro. Ele faz você voltar pro jogo. Em seguida eu tenho aqui o Homem de Gelo. O nosso querido Robert Louis Drake. É o seguinte, para bater no Battle Scenes, existem as capacitações, que são esses numerozinhos que estão aqui. Se a carta estiver aqui no canto da tela, vocês vão ver, vai ter um número aqui 0, 1 e 2. O Homem de Gelo, quando ele entra em cena, você incapacita uma criatura oponente em 1 ou 2, a sua escolha. Então quer dizer o quê? O personagem, para agir, ele precisa gastar a energia dele para agir de 2, 1, para poder fazer alguma coisa. O Homem de Gelo, quando ele chega, ele congela a criatura oponente, porque você joga ela para 0. Então ele entra e derruba uma criatura oponente, bota ela em 0. Tipo, você não pode se mexer nesse turno. Ele congela, cara. É muito maneiro. Além disso, a ação dele, parede de gelo, causa 3 de dano e é uma parede de gelo, aumenta 3 de escudo dele. É muito maneiro o Homem de Gelo também. Seguindo aqui eu tenho o Vigia, Auto, que morreu na saga lá, né, dos pecados. Ele é simples, ele é gigantesco, ele é muito poderoso, ele é um 6-3, ele é tão forte quanto o Hulk, só tem 1 de vida a menos que o Hulk.
Só que é o seguinte, a habilidade dele, o oponente joga com a mão revelada. Por quê? Ele é o vigia, ele vê tudo. Ah, maneiro, né, mano? A ação dele é observar, você compra 3 cartas, você dá 3 draw. É foda. Aí temos aqui também, em seguida, Deadpool. Que eu acho maneiro esse Deadpool, tem 2 versões, mas em específico esse eu gosto, que é o seguinte. Ele, se ele tá no cemitério, nos recursos, que é equivalente ao cemitério dos outros card game, você pode trazer ele do cemitério direto pro campo. Ele ressuscita, porque ele tem fator de cura, ele volta! E a ação dele é um mercenário tagarela que ele fica enchendo o seu saco e você deixa de agir, incapacita em uma criatura oponente, que ele torra tanta paciência do personagem oponente que ele perde um pouco da ação dele. Aqui, a carta que tem maior número de vida do Battle Scenes e escudo, o Galactus, que tem 9/4. É a segunda maior, o Imperial é mais foda, eu acho que o Imperial tem mais escudo, tem 5 de escudo. Mas o Galactus tem 9/4. E qual que é a função do Galactus? Devorar o planeta. Esse Galactus, pra entrar em campo, é complicado. Ele é poderoso pra caralho, ele é fodão, mas pra entrar em campo você tem que ter o cenário, a cena, véspera do julgamento, que afinal, oh meu Deus, o Galactus tá vindo, é aquela coisa. Então você tem que ter o cenário, a cena, véspera do julgamento. Além disso, você tem que estar controlando pelo menos um arauto do Galactus. Então é a véspera do julgamento e o arauto do Galactus tem que estar em campo. Aí você pode trazer o Galactus. Aí ele pode vir lá na puta que pariu. Opa, cheguei, galera. A ação dele custa 0, então ele nem se mexe para fazer o que ele precisa. E é devorar planetas. O que ele faz? Você derruba as 10 cartas do topo do baralho do oponente. Pera aí, deixa eu confirmar. 10. Derruba as 10 cartas do topo do baralho do oponente nos recursos dele. Ele tá comendo o baralho do oponente, cara. E 10 é muita carta. Porque assim, o jogo do Battle Scenes usa o recurso para carregar a energia dos personagens para eles poderem agir e bater. Então você derruba muito já, você mesmo, quando começa o jogo, já derruba muito recurso para poder rodar o baralho. O Galactus, ele deve entrar lá pelo turno 8, mais ou menos, assim, turno 5, de 5 a 8. E quando ele entra, pelo menos já tem 20 cartas no recurso. Então, o baralho tem 60. Ele devora 10 a cada turno, ele é foda pra caralho pra derrubar. Ele vai comer o baralho do oponente rapidinho, ele é foda. Em seguida aqui eu separei o Loki, que eu também acho maneiro, tem muito a ver com os poderes do personagem, entendeu? É o seguinte, quando o Loki entra em campo, ele faz réplicas dele. Você busca do baralho 3 réplicas de Loki e coloca na sua mão. A réplica de Loki ela tem pouquinha vida, ela tem 2 de vida, mas o Loki fazendo as ilusões dele. Tem vários Loki em campo. Em seguida, quando as réplicas estiverem em campo, você não pode bater no Loki original, porque você não sabe qual que é o Loki original. Então, tem que derrubar as réplicas para depois chegar no Loki, porque ele é faceiro. E além disso, quando as réplicas estão em campo, o Loki dá mais dano. Ele causa 3 de dano em vez de 2, porque é todo mundo batendo em você, aquela loucura. Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu acho foda o Loki também. Aí eu separei aqui o Forge. Ele é simples, ele é um personagem 4/1, que é a média do Battle Scenes. Só que por quê? Se você lembra, o Forge ele é um Technomancy dos X-Men. Ele fala com as máquinas, ele tem telecinese com as máquinas, essas coisas, é o poder mutante dele, né? Ele fala com os computadores. E a ação dele é o seguinte: suporte é máquina, normalmente no Battle Scenes. É a mansão Xavier, o jato dos X-Men, uma câmera neutralizadora, armadura de reforço, que são cartas de suporte. Aí, o Forge, o que ele faz? Ele pode trazer qualquer suporte da sua mão carregando com a energia do topo do deck, então você não vai mexer nos seus recursos. É como se ele trouxesse de graça um suporte, e isso é muito foda, porque, por exemplo, os X-Men tem um Pássaro Negro, que é um suporte muito poderoso, só que ele é pesado, ele é 6 para poder trazer para campo, ele precisa de 6 recursos. Ele pode trazer com o topo do deck, então não te pesa nada, é muito foda. Isso aqui que eu vou esconder porque eu quero falar dela depois. Tony Stark, gênio, playboy, milionário, filantropo e apelão. Eu jogo de Homem de Ferro, eu sei o que eu tô falando, porque é a alma do deck. Você tem 1 bilhão de Homem de Ferro, tem caça-Hulk, tem um caralho 4 no baralho, mas ele é estrela. Por quê? Ele é o Tony Stark, ele tem 0 e 1, igual o Bruce Banner. Mas quando ele entra em campo, você pode trazer 2 armaduras do Homem de Ferro para sua mão. Além disso, você pode colocar quantas armaduras do Homem de Ferro você quiser em campo. Porque
No Battle Sims, você não pode ter mais de um personagem com o mesmo nome em campo. Eu não posso colocar 2 Jonathan Silvercloud, que é o Forge, em campo, porque só existe um Jonathan Silvercloud, a não ser que você use um cenário ou alguma cena que diga que pode ter de vários alter egos, tipo Invasão Secreta ou Multiversos. Mas enquanto isso não tiver, só existe um. E já que o Tony está em campo, as armaduras estão sendo controladas remotamente, então você pode trazer quantas armaduras você quiser. Ah, mas aí se o Tony Stark é derrubado, as armaduras continuam, mas aí você não pode colocar mais, mas elas continuam, tá? Elas estavam programadas ali para continuar batendo. E isso é muita pela, essa carta é muito forte, cara. Agora, Apocalipse, tá? Ele é fodão também, ó, mesmo nível Hulk, 7-3. E é o seguinte... Ele, quando ele entra em campo, o Apocalipse, os personagens X-Men e Irmandade do Mutante, porque não existe a classificação mutante no Battle Sims, são as afiliações. Então, os personagens X-Men e Irmandade do Mutante, todos em campo se tornam cavaleiros do Apocalipse. Você não consegue bater no Apocalipse sem antes derrubar um cavaleiro dele. Então, quer dizer o quê? Todos os mutantes que estão em campo vão ser a fome, a guerra, a praga, entre outras coisas. E você não consegue chegar no Apocalipse sem antes derrubar os servos dele. Eu acho muito foda. E além disso, ele tem aqui o sacrifício genético, que ele mata um personagem dele pra dar dano e matar um seu. É muito foda. Uma das cartas mais caras do Battle Sims e mais apelonas, a Vampira V2. Essa é a segunda versão da Vampira, que é a Vampira Vingadora. Cara, é foda. Ela é 4/2, ela não tem poderes. Por quê? Toda carta que tiver nela, ela tem o poder de todas as cartas que tiver anexada nela. Porque ela é a vampira, cara. Ela toca, ela absorve o poder. Então tudo que tiver carregando nela, ela tem um poder. Além disso, ela tem o drenar poder, que ela toca na criatura oponente e ela não pode usar um dos poderes dela. Por exemplo, a Tempestade, ela toca na Tempestade, a Tempestade perde os poderes elementais dela. Ela toca no Capitão América, o América perde super força dele. Ela é foda, velho. Essa carta é muito poderosa. Aí a gente tem um combo aqui, família, que é o Jaqueta Amarela e o Homem-Formiga. O Scott Lang e o Hank Pym. Que é o seguinte, sabe aquela cena do Guerra Civil? Que ele tá pequenininho atrás do escudo do Capitão América, ele chuta o Homem-Aranha e recupera o escudo? É isso que ele faz. A ação deles é de surpresa. Você tá segurando na mão, aí, por exemplo, o Pantera. Vou agir, hein? Vou usar aqui a garra de Vibranium. Ele sai da sua mão, entra em campo e cancela aquela ação. É como se ele tivesse pequenininho, ele crescesse e desse um golpe e se defendesse contra o que o oponente está fazendo. É muito maneiro. A mesma coisa com o Jaqueta Amarela. A diferença é que o Jaqueta Amarela, quando ele tá em 2, ele tá no máximo de energia dele, ele tá grande, ele tá gigantão, então ele ganha super força. Eu acho bem bacana também esses dois. E falar agora do mais metagame do Battle Sims, que é o Ultron. Existe vários Ultron, só que eu separei esse aqui, que é o Ultron 61K, que eu acho a carta mais bonita deles. O Ultron é o seguinte, como eu falei lá atrás, só pode ter um de cada personagem. Ultron não, você pode colocar quantos Ultrons você tiver de nome diferente em campo, porque ele é o Ultron. Ele tem a mente dele em várias cópias. Além disso, os Ultrons buscam outros Ultron. Então o Ultron o tempo todo, galera, fudeu, vem. Ele chama todo mundo pro campo. That's the best you can do! You had to ask. This is the best I can do. Esse em específico, que é o 61K, que eu acho mais bonitão deles, ele tem um implante neurais. Ele toca em alguém, é uma coisa que aconteceu lá na saga Aniquilação, que quando o Ultron tá lá no espaço, os Guardiões da Galáxia tem que lidar com ele. Que ele toca em alguém e ele domina a mente daquela pessoa, e aquela pessoa se torna um Ultron durante aquele turno. Eu acho muito poderoso. O deck Ultron é o metagame do metagame, ele tá no topo da cadeia alimentar do Battle Sims, cara. É foda. E agora as estrelas da coleção Guerra Civil. O Capitão América e o Homem de Ferro da Guerra Civil. Eu vi jogadores do Battle Sims falando, cara, o Capitão América é Illuminati? Sim. Durante a Era Heróica, teve um rolo com as gemas, descobriram o grupo do Illuminati, e depois de resolver toda a treta, eles falaram que o grupo foi desfeito, só que não foi. E o Capitão América entrou nos Illuminati depois dessa saga. Ele ainda nem era o Bucky que estava no manto, ele era aquele super soldado que usava roupa preta com branco e tal, e nem usava capacete mais. Então o Capitão América já foi Illuminati, então ele está aqui. E é o seguinte,
tanto o Capitão quanto o Homem de Ferro, eles têm ações bem parecidas, porque eles são da versão Guerra Civil. Tipo assim, o Capitão, enquanto ele estiver em campo, todo mundo é aliado do Capitão América, então todo mundo é time Capitão, enquanto você controla só o Capitão. Porque se entrar um Homem de Ferro, aí perde esse efeito, porque acontece as diversidades, acontece as discussões, as brigas entre eles. Com o Homem de Ferro é a mesma coisa, quando o Homem de Ferro está em campo, todo mundo é aliado do Homem de Ferro. A menos que entre um Capitão América, Steve Rogers, que daí quebra esse vínculo entre eles. Quando você bate com ele com as ações deles, que a ação do Capitão América é a luta pela liberdade, e a ação do Homem de Ferro é a luta pela justiça. Quando você usa essas ações, você chama o cenário, a cena da luta pela liberdade. O cenário da luta da liberdade, ela causa 2 de dano ou busca o Capitão América do seu baralho pro campo. Isso é bacana, ele tá... Cara, é o meu desejo, é a luta pela liberdade. E ele chama esse cenário, a cena, é como se fosse um campo, sabe? O campo se torna a luta pela liberdade. E a mesma coisa acontece com o Homem de Ferro, ele chama a luta pela justiça e traz esse cenário em cena e dá 2 de dano em qualquer um que não é aliado que não é aliado do Homem de Ferro, e a mesma coisa com nenhum que é aliado do Capitão América. Então são essas 2 cartas, elas são muito poderosas porque elas são 4/2, 4/2 é um ótimo, 2 de defesa, 4 de vida, 6 de dano para poder derrubar um personagem desse, é muito dano. Os 2 são excelentes para ser utilizados. O Capitão América ele funciona mais em um baralho de ímpeto, com entrada triunfal, que o personagem já entra e já bate, ou com cólera solitária, que ele já entra e já bate. Enquanto o Homem de Ferro ele já funciona naquele baralho de Homem de Ferros, que entra 300 Homens de Ferros em campo, e ele bate na antecipação, no imprevisto e tudo mais. Bom pessoal, é isso aí. Essa é a apresentação dos cards dos Battle Scenes, comparando os poderes deles com os poderes dos quadrinhos. Esses são os mais similares que eu achei aqui na minha pasta, nas minhas coleções aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça, vai dar uma conferida lá no site da Copag. Tem lá todos os cards do Battle Scenes, preços, entre outras coisas, box, baralhos. Não deixe de conferir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar. Agora vamos lá, você é jogador de Battle Scenes? Não é? Teve vontade de jogar vendo isso? Se teve, avisa aí, fala nos comentários que eu vou fazendo mais vídeo, vou começar a explicar como é que se joga e tal, mostrar mais relações entre quadrinhos e personagens, e vamos conversando mais sobre isso. Além disso, no finalzinho fica o último vídeo do canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um abraço e tchau!